Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou repartir com você um pouquinho da minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com criação. Desde a época que eu era um pequeno padawan, aprendendo ali a criar até hoje. São 3 passos, eu vou abrir meu coração, hein? Então hoje é um pouco da minha história. Então passa a vinheta, passa a vinheta. Pronto, agora recuperado. Eu vou contar um pouquinho desses passos, mas eu não tenho como não fazer essa analogia com Star Wars. Todo Jedi começou como um pequeno padawan, para depois de um tempo virar um cavaleiro Jedi, depois virar um mestre Jedi e depois um fantasma da força. Mas ele teve um caminho que ele teve que trilhar para aprender e sempre, obviamente, manuseando muito bem o seu sabre de luz. E eu vou repartir com você, porque esses passos que eu vou te contar hoje, se tivesse me contado lá no comecinho, quando eu startei a minha carreira, teria sido diferente. Mas hoje eu vou abrir meu coração aqui e você vai ver. E no final desse vídeo eu tenho uma super surpresa para você, algo muito especial. Fica conectado. O primeiro passo, referência. Esse passo é fundamental, porque quando a gente vai criar alguma coisa, a referência ela norteia a tua criação. Sou sincero, quando eu comecei, eu tive uma referência com o meu irmão. Meu irmão tinha uma produtora, ali com materiais muito legais, andando muito bem. E eu me lembro até que eu podia ali observar a criação de um clipe do Charlie Brown Jr. Eu não sei se você se lembra, eu sou um pouquinho velho, mas talvez você se lembre. Chamava Não Deixe o Mar Te Engolir. Coloca aí. É claro que tendo como uma referência direta alguém dentro de casa fica mais fácil, mas naquela época nós não tínhamos a internet da forma como ela é hoje, onde você consegue ali acessar as redes, seja o YouTube, aliás o YouTube é fantástico, tá? Eu vou te contar num próximo vídeo a maneira certa de você fazer buscas no YouTube e no Google, maneira que você vai achar a resposta para tudo, mas não é hoje. Mas então, as respostas estão ali no YouTube, no Google, em tantos lugares, no Instagram, no Face. E ali você consegue, dentro do teu nicho, identificar quem são as tuas referências. Isso é muito importante, você tem que se basear em alguém. Então o que você vai fazer? Você literalmente vai estudar, vai buscar as referências, as melhores referências. É claro que você vai buscar saber quem é essa pessoa que está falando. Dá uma olhadinha no currículo dele, vê se não é nenhum aventureiro. Olha, ter referência não significa você imitar. Significa você ali ter um norte para o teu trabalho. Como eu falei, não é concorrência, referência e sempre tem alguém melhor que a gente. Que bom, né? Então a gente tem como aprender. Aí você vai pegar, porque essa referência já trilhou caminhos e pode trazer shortcuts, caminhos mais curtos para que você consiga desenvolver melhor o seu trabalho. Não tem apenas uma referência, tem 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Aliás, tem muita referência bacana dentro do teu nicho, tá? Agora o ponto-chave, o exercício para você fazer, para você criar. Você vai literalmente copiar. Você vai escolher a que você achou mais bacana, mais interessante e você vai fazer igualzinho, só que com você. Eu não estou falando que você vai botar no ar, nenhuma rede, não. Você é um exercício, você vai copiar. A grande sacada é, quando você estiver copiando, reproduzindo, você vai aprender diversas técnicas. E essas técnicas vão permanecer em você. Sacou? Copia a principal referência. Segundo ponto, repetição. Eu estou aqui repetindo. Ou seja, a gente vai fazer muito. A gente vai repetir muitos processos até que eles fiquem bons. Você, quando começa a repetir os exercícios, você começa a ter eles mais na ponta da língua, na ponta do REC. E ali você não vai ter mais tanta dificuldade para pensar como você vai executar aquilo. Toda vez que a gente faz alguma coisa de primeira, é só comigo isso, mas a gente tem dificuldade, né? Eu tava fazendo um vídeo aí numa última semana e tinha uma técnica que eu não sabia. Meu Deus, eu penei. Mas de tanto repetir o processo, hoje eu tô dominando ele. E a criação tem isso, você vai repetir processos até que você crie o domínio. Agora exercício para repetição. Sabe o último exercício da referência? Quando você pegou aquele que você considerava a sua referência, o mais bacana? Legal. Antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem um tom. O tom é a maneira como você é, a maneira como você fala, a maneira como você age. Nós vamos brincar um pouquinho com esse tom que você fez através da referência. Você vai pegar o mesmo texto, o mesmo material e você vai dar 3 sentidos diferentes. Por exemplo, você tem o original, aí você vai fazer ele mais alegre, depois você vai fazer ele um pouco mais triste e depois você vai fazer um outro mais motivador. Vou te dar um exemplo, vou falar um texto aqui. Olha, aquilo que eu tô falando agora para vocês de repetição vai mudar a maneira de vocês criarem, tá bom? Uma maneira mais alegre. Olha, gente, isso que eu tô falando agora de repetição, sério, vai mudar a maneira de vocês criarem.
Nossa, que fake. Agora uma maneira mais triste. Olha, pessoal, isso que eu tô falando agora pra vocês de repetição, sério, vai mudar a maneira de vocês criarem, tá bom? É isso. Agora uma maneira mais motivadora, olha, coach. Olha, isso que eu tô falando de repetição vai mudar a maneira de vocês criarem. Tudo bem, você pode falar pra mim, Luiz, tem um pouco de atuação nessa história. Até tem, mas você pode mudar a roupa, você pode mudar o cenário, você pode mudar a iluminação. Mas cria 3 formatações, tá bom? E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que o mesmo assunto pode ser falado de diversas formas. É claro que você não vai falar triste, né? Mas foi um exemplo, boa, mas foi. Olha, uma coisa que sempre aconteceu nas agências que eu trabalhei, eu mesmo quando eu tinha agência, e tinha que fazer um layout de aprovação para um cliente, você não mandava um só, você mandava pelo menos 3. E ali, quando ele olhava os 3, ele escolhia o melhor. Posso ser sincero? Os meus últimos layouts sempre eram os melhores, porque ali eu já tinha aquela bagagem de informação daquela criação, e o último sempre ficava mais bacana. Por isso a repetição, sacou? Você vai vendo, putz, essa frase ficou boa, poxa, isso aqui ficou legal, esse som ficou bacana. Você vai observar tudo isso, isso vai te ajudar a criar, entendeu? O terceiro ponto, validação. O famoso testar. Uma coisa que acontece comigo quando eu estou criando um material, chega um determinado momento que eu começo a perder um pouco o crivo, porque eu estou tão inserido dentro daquele contexto que eu acabo, por conta de cansaço também, não tendo mais aquelas referências todas, aquelas informações todas bem balizadas para que o meu material fique bacana. E aí que entra a necessidade de eu validar. Eu sei, hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim, a coisa meio que é para ontem. Eu tô fazendo esse vídeo para editar para amanhã botar no ar, mas a validação ela é fundamental para que a gente entenda. Sabe aquele famoso ouvir o cliente, no nosso caso a audiência? Então, isso é fundamental. Coisa que eu vivi em agência era muito comum, ver pessoal, até mesmo eu passei por isso no começo na minha experiência, desprezando a opinião dos outros. Eu sei, tem gente que é maldosa, já falei sobre isso, mas é legal a gente ouvir. Sabe uma coisa? Os meus vídeos, aquele que você está assistindo agora, ele já passou, como todos os outros, pelo crivo de uma pessoa especial que é minha esposa, né? Ela aqui. Qualquer dia eu vou apresentá-la para vocês. Mas ela traz esse crivo, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E é importante a gente ouvir. A gente precisa aprimorar e muito, aliás, sempre aquilo que a gente faz. E quando nós falamos de criação, a gente muitas vezes acha que a gente teve uma ideia mirabolante, maravilhosa, que olha, aí vem uma pessoa, fala uma coisa, aí mexe sabe com o quê? Com o nosso ego. E quando mexe com o nosso ego, a gente tende a ser refratário. E ser dessa forma, a gente impede o crescimento. E aí acontece a queda. E tem quedas que eu sou bem sincero, e eu já passei por isso, tá? Que são bem difíceis de você se recuperar. Pode parecer meio profundo, mas é uma realidade. Então é por isso que é tão importante você validar as ideias. E agora o exercício da validação. Sabe esses 3 exemplos que você multiplicou da primeira referência? Você vai mostrar para 3 pessoas e você vai pegar 3 opiniões. E eu quero te propor uma coisa, hein? Você vai mandar para mim se você quiser e eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos fazer esse exercício, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar em materiais muito legais, criar de uma forma muito bacana. E agora a surpresa que eu te falei, hein? O meu super amigo Fred, que é um super design, eu fiz uma pergunta, Fredão, o que pra você é criatividade? Eu tinha pedido uma resposta breve, mas como o cara é muito bom, o cara trouxe uns pontos muito legais. Então considere esse um bônus pra você agora, hein? A surpresa. Fred, tá contigo a jogada. Fala, Luizão, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo aí? Então tá bom, você me pediu pra eu responder o que é criatividade. Então, bom, na verdade, pra eu falar do que é realmente criatividade, eu vou colocar 3 pontos que são o combustível dessa engrenagem chamada criatividade. Eu falo que é uma engrenagem porque precisa de óleo, precisa de rodelas, eu esqueci agora o nome, mas tudo bem. 3 pontos para você ser um cara criativo. O primeiro ponto é estudo. Você tem que dominar o que você sabe, o que você não sabe, na verdade. Você tem que dominar o que você fala, dominar o que você está querendo falar. E, em primeiro lugar, você tem que entender exatamente o que você quer falar, aonde você quer chegar. E aí, quando eu falo de estudo, você consegue começar a pegar pontos que são importantes daquele estudo. Então, por exemplo, eu vou falar de bicicleta. Quando eu vou falar de bicicleta, eu vou estudar rodovia, eu vou estudar ciclovia, eu vou estudar o melhor guidão, eu vou estudar a melhor roda, o melhor freio. Isso é estudo. Estudo é um dos combustíveis para você ser um cara criativo. Então, quando você entende do assunto, você começa a ser um cara criativo. Vou dar um outro exemplo, que é assim, na minha vida. Por exemplo, eu quero agradar a minha namorada, por exemplo. Então,
Se eu quero agradá-la, eu tenho que conhecê-la, né? É difícil você dar um presente para alguém que você não conhece, muito difícil. O segundo ponto que eu acho muito importante é você ter paixão, né? Você ter paixão é o quê? A paixão nada mais é do que uma identificação, é aquilo que faz parte da sua vida, você se identifica e você acaba tendo paixão por aquilo, você acaba vendo, tendo uma rotina. Paixão, na verdade, é identificação, né? Eu sempre penso nisso, então, e a paixão, ela tá assim, ela é sempre uma chaminha, então, se eu me identifico, se todo dia eu me identifico, aquela chama tá sempre acesa. Romântico, né? E o terceiro ponto que eu vejo é que engloba tudo isso é o tempo. E o tempo é atrelado à sua dedicação, o quanto você está disposto a aprender mais sobre aquilo e fazer com que aquilo se torne diferente na sua vida. A criatividade, ela tem esses 3 pilares, né? Mas eu posso deixar depois um link para você arrastar aqui ou de repente em outro lugar. Mas esse link mostra exatamente o que é a criatividade e eu aconselho todo mundo que pergunta para mim o que é a criatividade, eu sempre coloco esse link, que é um documentário. Eu gaguejei para falar, desculpa. É um documentário muito interessante que chama Everything is a Remix. É um documentário incrível. Para mim, aquilo é o resumo da criatividade e acho que vai ajudar muito a galera a saber o que é exatamente criatividade, né? E aí eu acho interessante vocês olharem, não vou dar spoiler do vídeo, mas são 30 minutos que você vai ganhar muito tempo da sua vida aprendendo o que é criatividade. E aí eu gosto muito da frase do Einstein, que ele fala sobre criatividade, que é: a criatividade é a inteligência se divertindo. Clichê, não? Mas é a verdade, né? Eu sempre vou pensar que a inteligência se divertindo realmente é a criatividade, porque você domina o assunto, você já teve tempo e você é apaixonado por aquilo, isso engloba toda a parte criativa do ser humano. E é isso. Legal, curtiu? Gostou de todo o vídeo que a gente fez hoje? Então se você gostou, escreve aqui embaixo: eu gostei. Eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Eu quero aproveitar e te pedir pelo Instagram, me segue, né? Dá o teu joinha, né? Clica aí na telinha para você guardar, porque você me ajuda a fazer esse material chegar para uma galera. Se é pelo YouTube, se inscreva no canal, meu querido. Por favor, deixe o seu comentário, ativa o sininho, que vai ser sempre um grande prazer falar com você. Bora talk, bora conversar?